Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre o comprimento de um arco. Bom, o que é isso, Silvio, o comprimento de um arco, né? Imagina que você estivesse no tempo das cavernas ainda, vamos brincar um pouquinho, no tempo dos Flintstones, e que você tivesse na sua sala um relógio cuco, aquele com pêndulo que fica balançando de um lado para o outro. Mas como você está né, lá no tempo das cavernas, aquele pêndulo ele só se movimenta porque tem um bichinho que fica empurrando ele de um lado para o outro. E aí você tem que dar um descanso para o seu bichinho. E aí você precisa saber o quanto ele consegue correr, o quanto ele consegue percorrer ao longo do dia. E para isso, então, você tem que saber qual é a distância que ele vai percorrer para poder empurrar aquele pêndulo. Bom, claro que isso é uma brincadeira, mas é para tentar mostrar um pouco a necessidade de calcular o comprimento de um arco. Então temos aqui na nossa figura, vamos acompanhar aqui, uma circunferência de centro O e temos aqui dois pontos dessa circunferência, A e B. Então, o conjunto de pontos limitados por A e B, esse que nós vamos destacar aqui, esse conjunto de pontos é um arco. E a intenção é calcular o comprimento desse arco. Claro que esse arco está diretamente relacionado com o ângulo alfa, que é o ângulo central de vértice. O vértice dele está no centro da circunferência, até por isso você fala que esse ângulo é um ângulo central. À medida que você aumenta o ângulo, você aumenta o comprimento. Se você dobrar esse ângulo, você vai dobrar o comprimento. Nós já temos uma fórmula para calcular isso, você conhece muito bem, a fórmula do comprimento de um arco, que é dado por 2 vezes π vezes r vezes o ângulo central dividido por 360. Isso você já sabe. Esse ângulo alfa é dado em graus. Porém, vamos tentar calcular esse comprimento aqui usando uma outra unidade de medida, que é a chamada radiano. Mas, Silvio, o que é o radiano? Radiano é o ângulo central, o ângulo formado aqui com o vértice na origem, de tal forma que esse comprimento seja igual ao raio da circunferência. Podemos pegar aqui, ó, esse comprimento, vamos esticar ele, colocar sobre uma reta e medir o segmento AB. E essa medida tem que ser igual ao raio. Então, a nossa intenção é, vamos chamar aqui, então, OB, o raio, por R. Então, a nossa intenção é descobrir quando que esse comprimento, vamos escrever isso aqui, 2πr vezes alfa sobre 360, quando isso é igual ao próprio raio da circunferência. Quando isso acontecer, esse ângulo central, que nós inicialmente chamamos de alfa, vai ser denominado de radiano. Bom, aqui a gente pode manipular um pouco essa equação, pegar esse 360, passar para lá multiplicando. Então vamos mexer com essa expressão. 2π vezes o raio vezes o alfa, e isso é igual a 360 vezes o raio. Aqui nós podemos simplificar o raio dos dois lados, isso não vai influenciar, e aí nós temos que 2π vezes o nosso ângulo é igual a 360 graus, que é toda a nossa circunferência. Então, o nosso ângulo alfa, que a gente busca, é igual a 360 graus dividido por 2π. Mas, Silvio, quem é esse 2π? Bom, isso você já sabe. Π é um número irracional, vale aproximadamente 3,14, entre 3,14 e 3,15. Você pode pegar aí na sua casa uma calculadorazinha para fazer essa conta e você vai descobrir quanto vale aproximadamente esse ângulo.
você vai encontrar na sua calculadora que esse ângulo é de aproximadamente 57 graus. Olha, eu disse aproximadamente, não é um valor exato. Aqui eu estou usando o sinal de igual. Vamos botar aqui, ó, fazer melhor do que isso, ok? Aproximadamente 57 graus. E aí, é esse ângulo que a gente chama de radiano. Então, radiano é o ângulo necessário para que o comprimento do arco seja igual ao raio da nossa circunferência. Esse ângulo em graus é de aproximadamente 57 graus. Então, pessoal, de uma maneira formal, o radiano é a medida do ângulo central necessária para que o comprimento do arco seja igual ao raio da circunferência. Qual deve ser a medida do ângulo central em graus para que o comprimento do arco seja igual ao raio da circunferência? Então, como vocês acabaram de assistir, um radiano, ele veio da divisão, até pedi para você fazer na sua calculadora, de 360 graus dividido por 2π. Nós vamos denotar o radiano apenas pela sigla rad, desta forma aqui, ok? Para ficar mais simples para a gente. Então agora vamos retornar com esse 2π, que está aqui dividindo, para o lado de lá multiplicando. E então a gente chega à expressão que 2π radiano é igual a 360 graus. E esta é uma relação importante para a trigonometria. Nós vamos dar tratamento aos ângulos, na maioria dos casos, esses ângulos medidos em radiano e não em graus. E aqui nós temos uma relação. Dado um ângulo em graus, eu consigo converter esse ângulo para essa escrita em radianos. E perceba que nós falamos no início, se você dobra o ângulo central, você dobra também o comprimento do arco. Se você divide o ângulo pela metade, então você divide também o comprimento do arco pela metade. Então, tendo isso como referência, sabendo-se que 2π radiano é igual a 360 graus, então se eu dividir esse 360 graus por 2, por exemplo, eu também divido a medida em radianos por 2. Isso quer dizer que, se 360 graus mede 2π radiano, então nós temos que 180 graus, ele mede, então, π radiano, dividindo aquilo ali por 2. Podemos dividir isso aqui novamente por 2. Nós vamos continuar com a mesma relação. Quer dizer, 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Você pode dividir isso aqui, ó, ambos os lados dessa igualdade, por 3, por exemplo. E aí nós teríamos 60 graus é equivalente a π sobre 3 radiano. Bom, com isso, eu aconselho você pegar aquela sua tabela trigonométrica com os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis e reescrever aqueles ângulos usando o π radiano, para você ver como é que fica. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até lá.